Helena acordou diferente naquela manhã. Depois de meses dormindo em pedaços, abrindo os olhos a cada 2 ou 3 horas, ela sentou na cama, olhou o relógio e se deu conta. O sol já estava nascendo e, pela primeira vez em muito tempo, tinha dormido a noite inteira. Milagre? Perguntou o marido, seu Antônio, enquanto colocava a água do café para ferver. Não, ajuste, respondeu ela com um sorriso. O que mudou? Nada de remédios caros, nada de suplementos milagrosos. Helena apenas aprendeu a cuidar dos rins do jeito certo, respeitando o relógio biológico que a natureza desenhou. Algo que o Dr. Lair Ribeiro sempre repete. Saúde não é questão de sorte, é questão de estratégia. E a estratégia dela era simples: parar de confundir hidratação com enchente. Porque a maioria das pessoas acredita que beber muita água à noite é sinônimo de cuidado, quando, na verdade, é um dos motivos mais comuns da noctúria, aquele ciclo cruel de acordar várias vezes para urinar, interromper o sono profundo e acordar exausto. Agora, pare um instante e pense em você. Quantas vezes se levanta à noite para ir ao banheiro? Se isso acontece 2 ou mais vezes, o seu corpo está pedindo socorro. Cada despertar noturno rouba minutos preciosos de sono reparador, eleva o cortisol, a pressão arterial e coloca seus rins em modo de alerta quando deveriam estar em repouso. E sabe o que é mais curioso? Esse desequilíbrio não começa nos rins, mas no horário e no volume do que você bebe. Helena descobriu isso quase por acaso, ao assistir a uma palestra do doutor Lair sobre ritmos biológicos. Ela ouviu algo que mudou completamente sua rotina. A quantidade ideal não é o segredo. O segredo é o momento certo. Naquela noite, em vez de tomar o grande copo d'água antes de deitar, ela preparou uma infusão leve, pequena, entre 150 e 200 ml. Temperatura morna, nada gelado. Tomou devagar, cerca de 1 hora antes de se deitar. E o resultado foi imediato. O sono veio inteiro, sem interrupções, sem aquela sensação de bexiga pressionando o tempo todo. Na manhã seguinte, a energia estava diferente. A mente mais clara, o humor estável, o inchaço do rosto menor. Foi aí que ela entendeu que o corpo inteiro depende de um simples ajuste de relógio. O Dr. Lair Ribeiro costuma dizer que dormir é a maior farmácia natural do mundo. Durante o sono profundo, o corpo repara tecidos, produz hormônios e renova as células renais. Mas tudo isso só acontece se o descanso não for interrompido. Acordar para urinar é como apertar o botão pause no meio de uma orquestra biológica. O corpo tenta retomar o ritmo, mas o compasso se perde. Por isso, a cura de Helena não veio de fora. Veio da forma como ela passou a respeitar o timing da água, a temperatura e o tipo de bebida que oferecia aos rins nas horas certas. Nada de exageros, nada de líquidos gelados ou grandes volumes depois do jantar. Cada gole se tornou parte de um ritual inteligente de descanso. Hoje, ela ensina as amigas a fazer o mesmo. Porque entender o corpo é libertador. E ajustar o ritmo da noite é devolver poder aos seus próprios órgãos. Se você quer dormir bem, acordar leve e proteger seus rins, faça como Helena. Aprenda o passo a passo, os horários e as combinações certas. Mas antes, se esse tema faz sentido para você, curta este vídeo agora. Assim, mais pessoas poderão descobrir que o segredo não está em beber mais, e sim em beber melhor. Quando o Dr. Lair Ribeiro fala que o corpo é um laboratório de precisão milimétrica, ele não está sendo poético, ele está sendo literal. Dentro de você, cada célula funciona como uma pequena fábrica, e todas obedecem a um mesmo relógio biológico. Esse relógio regula o sono, a digestão, os hormônios e, principalmente, o ritmo dos rins. Durante o dia, os rins trabalham em velocidade máxima, filtram o sangue, eliminam toxinas, equilibram sais e água. Mas à noite, o corpo precisa desacelerar. É o momento em que o sistema nervoso muda de marcha, o cortisol cai e o cérebro ativa o chamado modo reparador. Só que, se você inunda o corpo de líquidos nas últimas horas do dia,
força os rins a permanecerem em modo diurno, e quando eles ficam acordados, o resto do corpo paga o preço. É nesse ponto que mora o erro número 1 de quem tenta se hidratar antes de dormir. Confundir hidratação com enchente. Não é a quantidade que traz saúde, é o timing. O corpo humano não foi feito para lidar com um copo cheio de água fria às 10 da noite. A temperatura baixa contrai os vasos, reduz a perfusão renal e ainda estimula o sistema simpático, o mesmo que acelera o coração e o raciocínio. Resultado? Sono leve, despertares frequentes e cansaço ao amanhecer. Helena aprendeu o que muitos médicos esquecem de explicar. O rim é um órgão que precisa ser nutrido, não apenas drenado. E nutrir os rins significa oferecer a eles pequenos volumes, em horários que respeitem o ciclo circadiano, de 150 a 250 mmHg por dose. Esse é o teto ideal. Mais do que isso, o corpo entende como excesso e reage como se fosse dia. Quando o sono é interrompido, algo invisível acontece. A produção de cortisol sobe, a pressão arterial aumenta e a microcirculação, especialmente a dos capilares renais, sofre um estresse químico. Esses microvasos são finíssimos, quase microscópicos, e funcionam como filtros biológicos. No entanto, são extremamente sensíveis ao estresse noturno. Cada vez que você se levanta para urinar, o corpo reinicia o ciclo de reparo e perde parte do trabalho que havia começado. É como se, todas as noites, você apagasse o progresso de regeneração que o organismo constrói enquanto dorme. O resultado? Cansaço crônico, inchaços e uma lenta perda de eficiência renal ao longo dos anos, algo que muitos confundem com envelhecimento natural. Agora, entenda o elo entre o sono profundo e os rins. Durante as fases mais profundas do sono, o corpo libera hormônios anti-inflamatórios e reduz a viscosidade do sangue. Isso permite que os capilares renais recebam oxigênio em abundância e façam uma verdadeira faxina interna. Mas, se o sono é picotado, esse mecanismo é interrompido. O cortisol, o hormônio do estresse, permanece elevado e o rim trabalha sob tensão, como um operário em turno extra. O Dr. Lair costuma explicar de forma simples: quem dorme mal envelhece os rins 2 vezes mais rápido. E tem razão. Estudos da Universidade de Kyoto mostraram que pessoas que acordam mais de 2 vezes por noite para urinar têm até 30% mais risco de desenvolver insuficiência renal leve nos anos seguintes. Não é só incômodo, é um sinal de que o organismo perdeu o ritmo natural. E aqui entra o detalhe mais curioso. Nem todo líquido é igual aos olhos do corpo. Certas bebidas, pela composição química e pelo horário em que são ingeridas, podem apoiar os rins em vez de sobrecarregá-los. Infusões suaves, ricas em compostos anti-inflamatórios e antioxidantes, ajudam a reduzir a irritação dos túbulos renais e a manter o equilíbrio do pH noturno. Quando você oferece ao corpo um pequeno volume de líquido morno, bem dosado e na hora certa, cria um ambiente de tranquilidade interna. O sistema nervoso entende que pode descansar, o coração desacelera, a bexiga não se enche à toa e o sono se aprofunda. É uma sinfonia fisiológica em harmonia. Helena passou a respeitar essa regra de ouro. Pequenas doses, de preferência morna, última ingestão livre de água de 2 a 3 horas antes de deitar. Esse simples ajuste reorganizou seu relógio renal e devolveu-lhe um sono contínuo. É impressionante como o corpo responde rápido quando o respeitamos. Em poucos dias, ela notou não apenas menos idas ao banheiro, mas também menos azia, melhor digestão e uma leveza matinal que há anos não sentia. É exatamente isso que o Dr. Lair Ribeiro quer dizer quando afirma que a saúde se conquista em milímetros, não em litros. Pequenos gestos, feitos na hora certa, têm mais poder que grandes esforços fora de hora. Agora que você entendeu a base científica, o papel do sono, do cortisol e do volume certo de líquidos, é hora de conhecer as bebidas que transformam a noite em um verdadeiro laboratório de regeneração. Elas formam o que chamamos de protocolo antinoctúria,
Quando Helena entendeu que o segredo não estava na quantidade, mas no ritmo, ela quis saber: "E o que posso tomar à noite, doutor, sem virar refém do banheiro?" A resposta veio com base em ciência, tradição e bom senso. O que chamamos hoje de protocolo antinoctúria nasceu da combinação entre saber popular e fisiologia moderna. São bebidas que conversam com o corpo, não o invadem. Não forçam os rins, mas os nutrem, suavizam os vasos e tranquilizam o sistema nervoso. O doutor Lair Ribeiro costuma dizer que há uma inteligência nas plantas que a medicina moderna esqueceu de estudar. E é essa inteligência que torna certas infusões noturnas verdadeiros aliados do sono e da saúde renal. Helena começou com algo simples: camomila. Não aquelas versões de saquinho industrializado, mas as flores secas, naturais. Uma colher de sopa rasa para cada 200 mililitros de água quente, a cerca de 90 graus. Ela deixava tampado por 8 a 10 minutos e bebia cerca de 45 minutos antes de dormir. A apigenina, presente na camomila, se liga a receptores do cérebro que induzem o relaxamento e, de quebra, acalmam o trato gastrointestinal. Menos gases, menos toxinas, menos trabalho para os rins durante a madrugada. Em poucos dias, ela já sentia o corpo adormecer mais rápido e acordar mais leve. Mas havia mais opções, cada uma com uma função específica. Nos dias em que a digestão pesava, Helena optava por uma infusão de hortelã verde, feita com 10 folhas frescas ou uma colher de chá das folhas secas. 7 minutos em água a 80 graus, tampado. O aroma já começava a induzir o relaxamento antes mesmo do primeiro gole, e o efeito digestivo era imediato. Quando o objetivo era proteger a bexiga e prevenir infecções urinárias, algo muito comum em mulheres acima dos 60, ela recorria à cranberry concentrada. Apenas uma colher de chá do extrato puro em 200 mililitros de água morna, 45 minutos antes de deitar. Os polifenóis dessa fruta criam um ambiente inóspito para bactérias no trato urinário. Mas atenção, Dr. Lair sempre alerta. Quem usa anticoagulantes ou tem propensão a cálculos deve consultar um profissional antes. Já nas noites de inflamação silenciosa, aquele desconforto articular que ninguém entende de onde vem, Helena preparava o leite dourado. 200 mililitros de leite vegetal, meia colher de chá de cúrcuma, uma pitada de pimenta preta e uma colher de chá de óleo de coco. A combinação de curcumina com piperina é um anti-inflamatório natural que o corpo agradece. E ainda induz o sono profundo, o chamado sono delta, o mais reparador de todos. Nos dias mais frios, ela trocava por uma xícara de rooibos, conhecido como chá vermelho africano. Sem cafeína, cheio de antioxidantes vasculares, o rooibos ajuda a proteger os microvasos renais e estabiliza a pressão arterial. Não é diurético, o que o torna ideal para o horário noturno. Havia também as bebidas funcionais. Quando sentia o corpo mais ácido, o que muitas vezes se percebe por uma leve azia ou urina com odor mais forte, Helena usava a água morna com meio limão e polpa, 30 minutos antes de deitar. Esse citrato natural ajuda a quelar o cálcio, reduzindo o risco de microcristais nos rins. Mas o detalhe é simples: beber com canudo e sempre bochechar água depois, para não afetar o esmalte dos dentes. Nos dias de digestão mais lenta, ela fazia o gengibre sereno, uma colher de chá do gengibre ralado com uma colher de chá de mel cru. Deixava repousar 10 minutos e completava com água morna. Tomava devagar, 45 minutos antes da cama. O gengibre atua na inflamação, de origem digestiva, e o mel na modulação imunológica. Outro dos preferidos de Helena era o hibisco, com suas flores rubi intensas. Rico em antocianinas, ele fortalece os capilares e ajuda a regular a pressão. A receita? Uma colher de sopa para cada 250 mililitros de água a 85 graus, tampado por 10 minutos. Mas é preciso respeitar o horário. Deve ser tomado 1h30 a 2 horas antes de deitar. Mais tarde que isso,
pode aumentar o fluxo urinário, e aí o efeito se perde. Por fim, o kefir de água, o probiótico natural que limpa o eixo intestino-rim. Helena tomava meia xícara, cerca de 1 hora antes do jantar, e nunca diretamente antes de dormir. Com o tempo, a microbiota intestinal se ajustou, diminuindo a produção de toxinas que sobrecarregam o rim. Esse conjunto de bebidas é mais do que um ritual. É uma conversa biológica com o corpo. Cada líquido, na dose certa, com o tempo certo, ajuda o organismo a entender que a noite é hora de reconstruir, não de trabalhar. É por isso que, em poucas semanas, Helena sentiu algo que há muito não sentia: tranquilidade. O corpo dormia e, finalmente, descansava. Agora que você conhece a lógica do protocolo, é importante entender os cuidados e alertas que o Dr. Lair Ribeiro sempre faz questão de reforçar, porque até o remédio certo, na hora errada, vira veneno. O Dr. Lair Ribeiro costuma dizer: tudo que cura, se mal aplicado, pode adoecer. E isso vale especialmente quando falamos de líquidos noturnos. O corpo é uma orquestra afinada. Qualquer nota fora do tempo desorganiza toda a melodia. Por isso, antes de aplicar o protocolo antinoctúria, é fundamental entender as situações em que ele precisa de ajustes. O primeiro cuidado é com os anticoagulantes. Se você usa varfarina, aspirina em dose alta ou fitoterápicos com efeito semelhante, deve ter atenção redobrada. Bebidas com cúrcuma, gengibre ou cranberry podem potencializar o efeito desses remédios e aumentar o risco de sangramento. Nesse caso, o ideal é conversar com o médico e ajustar as doses, ou simplesmente optar por outras infusões seguras, como o rooibos ou a hortelã verde. Outro ponto que o Dr. Lair sempre reforça é a acidez estomacal. Pessoas com refluxo, gastrite ou azia noturna devem evitar o uso de limão e hibisco nas últimas horas do dia. Ambos são excelentes para os rins, mas podem irritar a mucosa do estômago em quem tem sensibilidade. Se sentir desconforto, adiantar o horário ou reduzir o volume para 100, 150 ml costuma resolver. Também há o cuidado com o excesso de zelo. Sim, excesso de zelo. Algumas pessoas, ao descobrir os benefícios, decidem tomar todas as bebidas na mesma noite, como se fosse uma maratona da saúde. Errado. O corpo precisa de foco, não de confusão. O ideal é escolher apenas uma bebida por noite e mantê-la por 7 dias seguidos, observando o comportamento do sono, a pressão matinal e o bem-estar ao acordar. Apenas depois desse período é que se faz a rotação, ajustando conforme a necessidade do organismo. Não é uma fórmula milagrosa. É o retorno à lógica natural. Helena descobriu que, ao reduzir o volume de líquidos à noite e escolher infusões suaves, estava devolvendo aos rins algo que eles vinham pedindo há anos: descanso. O rim é um órgão de paciência. Ele não gosta de pressa, nem de exagero. Funciona melhor quando recebe pouco, com constância e sabedoria. E o resultado vem em cadeia: menos pressão pela manhã, digestão mais leve, energia mais estável, pele mais viçosa. Porque o sono não é apenas descanso, é reconstrução. Se você quer começar, não precisa fazer tudo de uma vez. Escolha uma única bebida, aquela que mais se encaixa com seu corpo e seu momento. Pode ser a camomila, se o sono é leve, o hibisco, se a pressão oscila, o leite dourado, se há inflamação, ou o limão morno, se precisa limpar. Apenas uma, por 7 noites. Observe-se. Perceba as mudanças sutis, o acordar mais leve, o humor mais estável, a mente mais clara. Isso é o corpo voltando ao equilíbrio. Helena levou 2 semanas para entender o que estava acontecendo. Ela dizia: não é só que eu durmo melhor, é que acordo em paz. E é essa paz que o corpo sente quando o sistema inteiro trabalha no tempo certo. O que a medicina chama de noctúria, na prática, é um grito do corpo pedindo ajustes. Você não precisa aceitar esse grito como inevitável. Basta ouvi-lo e responder com inteligência, não com remédio. Porque, como lembra o Dr. Lair, o corpo humano não foi feito para depender de remédios, e sim para funcionar com harmonia.
Dormir a noite inteira é mais do que um alívio. É uma forma de prevenção silenciosa. Rins que descansam filtram melhor. Um cérebro que dorme rejuvenesce. E um corpo que respeita seus ciclos volta a produzir vitalidade. Acordar revigorado é apenas o começo. É o sinal de que o sistema biológico está novamente em sincronia com o relógio da Terra. Então, hoje, faça o que Helena fez. Escolha a sua bebida guia da noite. Não pela moda, mas pela necessidade do seu corpo. Prepare-a com calma, em volume pequeno, entre 150 e 250 ml. Beba devagar. Sinta o corpo desligar naturalmente, sem forçar, sem lutar contra o sono. Deixe a fisiologia fazer o trabalho. E amanhã, ao acordar, perceba a diferença. Se essa mensagem fez sentido para você, se acredita que o corpo pode e deve se curar pelo equilíbrio, escreva nos comentários. Quero dormir inteiro, com saúde. Assim, outras pessoas entenderão que ainda há caminhos simples e naturais para recuperar o descanso. E se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa reencontrar o próprio ritmo biológico. Porque uma noite bem dormida pode mudar tudo: o humor, a mente, o coração e até o rumo da vida. Como dizia o Dr. Lair Ribeiro, o que você faz antes de dormir determina o tipo de corpo que vai acordar amanhã. Então, hoje à noite, faça o seu corpo agradecer, com pouco volume, boa escolha e o relógio a seu favor.